É o programa Comando da Cidade e aqui, diretamente da sede da ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social. Nós estamos falando aqui da Borges de Medeiros 410, terceiro andar, quando todas as sextas-feiras nós fazemos este programa aqui na nossa TV Poa, falando sobre Porto Alegre, as coisas importantes que acontecem aqui na capital de todos os gaúchos. E eu tenho parcerias maravilhosas, minha querida amiga Regina Fernandes. Tudo bom, Regina? Tudo bom, Luiz Braz. Então fala para nós aqui, como é que está lá o pessoal da Belo Dente? O pessoal da Belo Dente está a mil pelo Brasil, né? Como dizem, nós estamos atendendo, o nosso público cresce a cada dia que passa, devido a vários fatores, né? Dentre eles o nosso valor acessível, horário de atendimento, especialização em diversas áreas, laboratório de prótese também, que é próprio nosso. A Belo Dente aceita que você vá lá e você se filia a Belo Dente. Como é que as pessoas fazem para se ligar a Belo Dente? Na realidade, Luiz Braz, eu criei um sistema um pouquinho diferente das outras clínicas, porque ele é um sistema de associado. Então, como é que funciona? A pessoa paga uma taxa irrisória ao ano e automaticamente ela passa a ser sócio. Qual é a vantagem? A grande vantagem são os procedimentos. Quando nós vamos fazer, ele tem um valor bastante reduzido. E vocês fazem todos os procedimentos, todos, né? Os procedimentos. Você está com dor de dente, vai lá, a Belo Dente resolve. Você tem um problema que quebrou um dente, vai lá, a Belo Dente resolve. Exatamente. Né? Faz tudo lá na Belo Dente. Exato. E temos, como eu disse, o laboratório de prótese, que é o nosso carro-chefe, né? Então, ali, o paciente entra pela manhã com a falta do dente, à noite ele já está... Qual é o endereço da Belo Dente? A Belo Dente fica na Avenida Bento Gonçalves, número 2063. Maravilha. Fica bem na frente do Bradesco ali. Não? Maravilha. Nós temos hoje aqui um convidado muito especial, meu querido amigo André Carus, ele que é vereador da cidade, mas é agora diretor do DMLU. Eu falo agora porque acontece o seguinte, ele, para chegar até este posto, ele primeiro se elegeu vereador em Porto Alegre e agora ele é escolhido o diretor do DMLU. E o DMLU enfrenta realmente um dos grandes problemas de qualquer cidade, limpeza urbana. Boa noite para você, André. Tudo bem, Braz? Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui no comando da cidade. E nós temos recentemente, e esse é um espaço que nos permite fazer a divulgação dos nossos projetos, aquilo que está em curso, desenvolvido algumas ações que vão além do serviço regular que é de competência do DMLU. E algumas iniciativas que têm tido muito êxito, né? Uma delas é o projeto Troca Solidária. Né? Troca Solidária. Explica para a gente como é que funciona o Troca Solidária. Esse projeto nós buscamos dois modelos, um que já existe em Caxias do Sul, que atende um número importante de comunidades, e também há mais tempo existe em Curitiba, capital do estado do Paraná, lá com outro nome, que é o projeto Câmbio Verde. Troca Solidária acontece uma vez por semana, aos sábados, né? Nós iniciamos em dezembro do ano passado com um piloto em duas comunidades, que foram a Vila Maria da Conceição, na região do Partenon, e também a Vila Castelo, na Restinga, e agora estamos expandindo, e a meta que nós temos é que até o final desse ano, 15 comunidades de Porto Alegre sejam beneficiadas com o projeto. Maravilha. Olha, são 4 quilos de resíduos recicláveis entregues pelo cidadão, e, em troca, ele recebe 1 quilo de alimento hortifrutigranjeiro, que é uma parceria do DMLU com o Sindicato Rural de Porto Alegre. Vamos ver o resultado disso. Por exemplo, Vila Maria da Conceição. O que aconteceu lá na Maria da Conceição com o Troca Solidária? Bom, a primeira edição do Troca Solidária foi em dezembro na Vila Maria da Conceição. Na primeira edição, nós tivemos 180 pessoas cadastradas e que participaram efetivamente do projeto. É um dos pré-requisitos que as pessoas que são cadastradas preliminarmente participem de um curso de capacitação de educação ambiental para saber qual lixo, qual resíduo que é admitido para troca. E eles também, a comunidade envolvida, tem que assumir um compromisso de cuidado com uma área pública ali na região que esteja dominada por um foco de lixo. Então, esses dois pré-requisitos também precisam ser atendidos, né, para que o projeto possa evoluir. Quantos quilos de alimento você distribuiu lá nesse dia? Nos dois, eu vou te dar um número maior, né? Certo. Os 2 finais de semana de dezembro, os 2 finais de semana de dezembro e 2 de janeiro, que serviram como a experiência inicial,
nós tivemos 2.500 toneladas de resíduos recicláveis entregues, 2 edições na Maria da Conceição e 2 na Vila Castelo, que fica na Restinga, e 485 quilos de alimentos que foram doados também nessas 2 comunidades. Que beleza. Regina, você que trabalha muito desses projetos sociais, você também não ficou com vontade de chamar lá para o pessoal do Partido Pois é. O Troca Solidária? Não, inclusive... André, eu achei bastante interessante, né? Vai funcionar, isso com certeza. Até temos... Eu trabalho assim, André, além da Belo Dente, eu faço bastante trabalho social. Então, isso é interessante, expandir, como tu disse, em outras aí, né? E eu até me proponho, se precisarem de ajuda... Na verdade, o Troca Solidária ele forma uma rede de solidariedade. Exatamente. A gente estimula as pessoas a separar o seu lixo na origem, né, o orgânico do reciclável. Os galpões de reciclagem, que são conduzidos por associações de catadores e recicladores, são beneficiados com essa matéria-prima. E as pessoas também, naquelas comunidades que são beneficiadas, recebem um alimento que não é nenhum alimento secundário. É um alimento que vem direto do produtor local, dentro desse convênio que nós fizemos pela SMIC e o DMLU com o Sindicato Rural. Como é que a comunidade se inscreve? Na verdade, a comunidade quando é feita uma seleção, ela pode procurar o DMLU, manifestar interesse em participar do projeto. A nossa assessoria comunitária vai até o local e, junto com as lideranças e com a entidade que se coloca como parceira, é feito um levantamento. É obrigatório, né, que a comunidade que manifeste interesse tenha o serviço da coleta seletiva, que todas têm. Hoje é um serviço que atinge 100% da cidade. Mas as pessoas não têm ainda a consciência de saber o que é orgânico, o que não é orgânico. Eu acho que, eu não sei, eu tenho a impressão que seria necessário que houvesse uma campanha de conscientização das pessoas para explicar para elas exatamente: olha, esse tipo de lixo aqui é o orgânico que vai aqui, esse é o inorgânico que vai aqui, entendeu? Não é? Você não acha que precisaria disso? Na verdade, nós, desde janeiro de 2014, entrou em vigor uma nova legislação municipal, que é o Código de Limpeza Urbana, que, além das multas que são previstas para quem descartar lixo em local proibido, tem ali uma série de conceitos, né? E o próprio conteúdo da lei orienta para isso. Então, logo encerre as atividades da Semana de Porto Alegre e também passe o feriado de Páscoa, o DMLU estará atualizando a campanha de orientação e conscientização à sociedade e focando muito nisso, né, na importância da separação, quais os tipos de resíduos que são recicláveis, os resíduos orgânicos, aqueles resíduos especiais também que hoje são gerados em grande número, como os resíduos eletrônicos, que é um serviço também que nós temos para coletar esse tipo de material, os resíduos da construção civil, que tem uma geração importante na cidade. Então, a nossa campanha, muito mais do que informar a população que ela pode ser multada pelo descarte proibido, em local proibido, é também no sentido de orientá-la a descartar adequadamente seu lixo. Olha, eu sei que você é um cara trabalhador, André, eu te conheço já de bastante tempo, aliás, conheço a tua família toda, né? Mas toda não, mas boa parte da família eu conheço. Eu pergunto para você o seguinte: hoje eu saía da minha casa e bem na esquina, eu moro na Aparício, esquina com a Maria Spinelli. Bem na esquina ali, lixo que as pessoas depositaram. Vão colocando porque não tem aonde colocar, não tem um container, um local adequado para se colocar o lixo. Então as pessoas vão amontoando o lixo ali. E fica um negócio realmente feio, entendeu? Não é? Aí você me disse, não, o novo código manda multar. Mas como é que vai fazer essa multa? Ninguém nem sabe quem colocou lá. Esse é um exemplo típico de que esse local se consagrou como um foco crônico. E um foco crônico se combate com ações colaborativas, mas também com os moradores observando os dias de coleta na sua região. A coleta domiciliar, que é o lixo residencial comum, ela passa 3 vezes por semana em toda a cidade, e a coleta seletiva 2 vezes por semana. Então, a primeira orientação que se dá é que as pessoas observem os dias de coleta que correspondem à sua rua, e a pesquisa disso é feita pelo 156 ou também no site, de fácil acesso, né, a consulta a isso. E também é preciso que, para multar, só existem 2 formas: ou mediante denúncia,
ou com a ação presencial do fiscal que acaba verificando o flagrante. Que é mais difícil, né? É mais difícil, porque não haveria fiscal para tanta cidade assim. Toda né? a cidade. Com certeza. Lá no Partenon, Regina, você vê muito foco de lixo assim, não? Na realidade, Luiz, na Bento, não. Mas ali subindo realmente para Maria da Conceição, até tem um local que já ficou acostumado, que é o depósito do lixo. Ali tem alguns casos críticos, né? A Paulina Ozurenha tem alguns focos já complicados, mas também tem um bom exemplo ali próximo, no campo do Vermelhão, que fica na Guilherme Alves, próximo à Pequena Casa da Criança. Ali é um bom exemplo de um foco que foi combatido. Era uma praça que não era utilizada, não era mais frequentada. Nós combatemos o foco, fizemos um plantio de árvores, ajardinamos, recuperamos os brinquedos com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente e o campo voltou a ter vida e a praça voltou a ser frequentada. Agora, André, assim, eu dou uma sugestão, e que até agora eu estou me colocando no lugar teria que ter, pelo menos a prefeitura deveria disponibilizar pelo menos uma vez por semana um container para que fosse possível a colocação desses lixos. Eu conheço várias pessoas, por exemplo, o que eu faço agora com o lixo? Não tenho condições de pagar, porque aí tem que contratar. Aí eu acho que com um container à disposição, ficaria bem mais... Essa questão do container, hoje nós temos 1.200 containers que devem receber lixo orgânico implantado na região com maior concentração populacional, que é a região central. Tudo, né? E até o final do ano, já com a licitação foi concluída, já existe uma empresa vencedora, nós vamos duplicar, hoje são 11 bairros atendidos por containers, com a duplicação serão 19. Quais serão os outros bairros, André? Você nós vamos, para dar alguns exemplos, né? O bairro Menino Deus é um bairro hoje parcialmente atendido, vai ser integralmente atendido. Novos bairros que vão ingressar, bairro São João, Auxiliadora, vamos completar também o bairro Floresta, que hoje é parcialmente atendido, bairro Rio Branco. A Glória fora. Porque nós estamos respeitando um critério, que é o critério do próprio plano diretor, onde há, considerado pelo plano diretor, maior adensamento populacional, paulatinamente vai se investindo. Olha só, a Regina, por exemplo, é Partenon, eu sou Glória, né? Então, ali, por exemplo, sem os containers, realmente a população tem uma dificuldade enorme de cumprir o código. Esses entulhos, por exemplo, que muitas vezes se acumulam de forma inadequada, são entulhos que as pessoas têm opções ou de contratar, porque aí já se caracteriza como uma geração especial. Existe o serviço de coleta eventual, que é o DMLU, quem vai lá e recolhe, é solicitado pelo 156, e também os ecopontos, que tem em diferentes pontos da cidade, para que seja descartada de forma adequada esse lixo. Agora, uma coisa interessante, esses bairros que tu citou, a gente sabe que em termos assim, cultural e a parte financeira, eles já estão no meio termo. Tem melhores condições. Agora, tem um detalhe, o que eu volto a bater naquela tecla ali, esse povo menos favorecido financeiramente, que automaticamente ele acaba sendo prejudicado em todos os sentidos, são os bairros que, no meu ver, deveria ter o container, eles não têm condições de pagar e é quem gera esse lixo colocado até pela falta da própria educação. Mas não faltam ações, né, ou políticas do próprio DMLU e da Prefeitura para que essas comunidades da periferia também descartem o seu lixo de forma correta. Nós temos um programa que atende 205 comunidades 2 vezes por ano, que é o programa Bota Fora, e considera esse critério de menos renda, menos oportunidades, e são mais de 200 comunidades em diferentes regiões da cidade, e nós coletamos 2 vezes por ano. Vou dar um exemplo, né? Ali no bairro Partenon, a Vila Santa Clara, que recentemente recebeu uma edição do projeto Troca Solidária, recebe o Bota Fora 2 vezes por ano. Nesse dia é feita uma divulgação prévia pela assessoria comunitária e diz: seu colchão velho, eletrodoméstico, um resto de obra, podas de árvore, tudo aquilo que tiver e que acaba sendo o problema maior, bota para fora, que num determinado... uma semana depois nós vamos fazer a coleta. A Santa Clara, uma parte dela fica no Partenon, uma parte fica na Glória. Né? Exato. Eu quero conversar contigo no próximo bloco, porque nós estamos agora para finalizar esse bloco, mas eu quero conversar contigo no próximo bloco sobre a produção de lixo. Nós ainda produzimos muito lixo. Eu pergunto para você, alguns outros países mais avançados que o nosso
acabaram, na verdade, orientando as pessoas e as pessoas produzem menos lixo. Como é possível fazer isso para que o departamento possa realmente ter um trabalho melhor, tá? No próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Eu quero, gente, agradecer muito aos meus amigos do Cresci Rio Grande do Sul, ele que lidera os corretores de imóveis em todo o Rio Grande do Sul. Um abração para o meu amigo Flávio Koch. Daqui a pouquinho eu vou trazer o Flávio com uma mensagem aqui no nosso programa, mas muito obrigado a todos vocês, corretores de imóveis, pelo prestígio do nosso programa Comando da Cidade. Muito obrigado também aos meus amigos do Zafari Bourbon, onde economizar é comprar bem. E olha, coisas importantes que a gente ainda vai conversar aqui no programa. Por exemplo, Arroio Dilúvio, ele de vez em quando, pelo menos algumas partes do arroio, estão muito sujas, mas a gente vê constantemente a prefeitura fazendo limpeza no Arroio Dilúvio. O que está acontecendo? Falta fiscalização para impedir que algumas pessoas mais desavisadas joguem tudo, não é? Cama, mesa, fogão velho, sabe, dentro do arroio e dificulte a prefeitura municipal. E também, olha, a prefeitura fez um trabalho maravilhoso no Guaíba e fez com que o Guaíba, pelo menos uma das partes do Guaíba, pudessem realmente se livrar de boa parte do lixo. Eu vou perguntar para o André depois, será que a prefeitura vai continuar fazendo estas ações? Eu conheço regiões do Brasil que ficaram realmente bem mais limpas depois que a prefeitura agiu assim. Eu vou perguntar para o André depois do nosso intervalo comercial. Chinelinho, cadeira do papai, que moleza, hein? Seu Renato, a Aninha e eu vamos nos casar. Renatão. Renato. Isso é o que você quer, minha filha. Já pensou na gravata? Olha aqui. Ué, essa ficou boa. No café da manhã, ela come meio mamão papaya maduro e suco de laranja coado. Ela não gosta de gominhos. E agora? Morar perto desse ogro, eu digo sogro, ou morar bem longe, na Austrália, por exemplo. A vida é feita de escolhas. Programa Comando da Cidade, diretamente aqui da sede da ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social. Olha, se você ainda não é associado da ANAPS, vale a pena se associar. Procure aqui, Borges de Medeiros 410, terceiro andar. Você realmente vai ficar maravilhado com aquilo que a ANAPS oferece para você. Principalmente você que já é aposentado e você que está se queixando muito que o governo não dá nada para você. Vem aqui para a ANAPS e aqui, é claro, aqui não é governo, mas aqui faz com que você realmente possa ter uma vida bem melhor. Borges de Medeiros 410, no terceiro andar. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso Comando da Cidade, nosso querido amigo André Carus, ele que é diretor do DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana. E também a nossa parceira, minha querida amiga Regina Fernandes, que está falando do que a Belo Dente pode realmente oferecer para você. Regina, fala um pouco sobre a Belo Dente e fala como que as pessoas podem se associar à Belo Dente. Na Belo Dente, Luiz, elas vão até a clínica, né? E podem fazer associação na hora. Lá na Belo Dente, que fica na Bento Gonçalves, na Avenida Bento Gonçalves, número 2063. É um sistema exclusivo nosso de associação. Não é um convênio, então ele não paga mensalidade alguma. Então, tem algumas vantagens, né, com relação aos valores que vão ter redução. Olha, doeu o dente, vai na Belo Dente. Horário de atendimento também. Quebrou, vai na Belo Dente. Na Belo Dente, faz tudo lá, faz tudo. É verdade. E nós trabalhamos das 8h30 até as 23 horas. Às vezes vamos até mais. O associado ele tem direito, desde que ele me agende com 2 horas de antecedência, nós seguramos até as 24 horas. De segunda a sábado, feriado, alguns nós trabalhamos também. Então, lá nós temos especialista em implante, aparelho, prótese, laboratório próprio.
Que maravilha. Olha só, um outro parceiro que nós temos aqui, e que realmente eu exalto muito, porque ele é fantástico, está sempre conosco, e representa uma das grandes lideranças que nós temos no nosso Rio Grande do Sul. Meu querido amigo Flávio Koch, lá do Cresci. E eu vou trazer o Flávio um pouquinho para ele falar aqui conosco do programa Comando da Cidade. É o programa Comando da Cidade aqui, da sede do Cresci, com o presidente Flávio Koch. E o Flávio, ele roda esse estado todo para entregar as carteiras para os corretores de imóveis. E eu sei que aqui em Porto Alegre mesmo, muitas pessoas se transformaram em corretoras de imóveis oficiais agora, com a carteira entregue pelo Flávio. É verdade. Olha, nós instituímos é uma cerimônia que ela está prevista, inclusive, na nossa legislação. É uma cerimônia em que nós fizemos a entrega das carteiras antecipadas de um juramento da profissão, como todas as profissões têm o seu juramento, nós também temos, e fizemos a entrega, e eu tenho a oportunidade e tenho feito questão de ir eu mesmo fazer a entrega, porque eu vou lá dar uma mensagem aos colegas que estão chegando na profissão, alertando de forma de trabalho, dos perigos que nós corremos se não agirmos de forma ética, com honestidade, se não dermos o atendimento que todos os clientes merecem. Então, eu faço questão, sim, de entregar. Para te ter uma ideia, esse mês eu estou entregando mais de 1.000 carteiras profissionais no âmbito do Estado. Porto Alegre passou de 350 e estamos iniciando o ano. Então, isso é uma atividade que nós consideramos de muita importância para que os profissionais, ao entrarem na profissão, já recebam, primeiro, as boas-vindas e depois também alguma orientação do funcionamento do seu conselho, que é a instituição maior da categoria profissional. A propósito, viu, Braz, eu quero dizer que essa carteira, que é uma carteira já tradicional, que eu tenho ela há quase 50 anos, a minha, ela será substituída esse ano. A tua é vermelha também? Também é vermelha. Ela combina, inclusive, com os meus sentimentos esportivos, né? E com todo respeito ao meu amigo grande gremista aqui que está falando comigo, mas me entrevistando. Mas eu quero dizer que esse ano, acompanhando uma evolução, uma modernidade, melhorando as condições de informações que são necessárias no dia a dia, nós precisamos cada vez disponibilizar de mais informações numa cédula. Esse ano nós vamos substituir gradativamente essas carteiras vermelhas pelas cédulas. Porém, nós vamos permitir que as pessoas continuem com a carteira vermelha. Isso é uma decisão que, inclusive, foi uma proposição minha lá no Conselho Federal. Vamos, obviamente, cancelar essa carteira e vamos fazer gradativamente essa substituição aqui no nosso Conselho, sem custo nenhum para os nossos colegas corretores e corretoras. Então, não se assustem, nós vamos fazer uma chamada gradativa e vamos fazendo essa substituição que é no Brasil inteiro. Muito bom, Flávio, um abração para você, meu irmão. Muito obrigado pelo prestígio aqui no nosso programa Comando da Cidade. Eu continuo aqui com o convidado de hoje, o amigo André Caruso, diretor do DMLU. Eu falei para o André, quando estava encerrando o bloco anterior, que nós íamos falar um pouquinho sobre se existe essa possibilidade também aqui em Porto Alegre de nós diminuirmos a produção de lixo, porque eu acho que essa é uma das metas em qualquer cidade, não é? As pessoas hoje, elas produzem muito lixo. Existe, na verdade, algum programa dentro do departamento, André, para que se diminua essa produção? Bom, na verdade, a geração do lixo ela está diretamente vinculada ao consumo, né? E o final do ano, as festas de final de ano, Natal, Ano Novo, elas são a expressão maior de que o consumo em grande escala representa uma geração absurda de lixo.
Hoje o volume de embalagens que se consome, papel, plástico, ele é imenso, né? A Lei Federal 12.305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a sua principal concepção é a não geração, né? Para que se trabalhe a redução naquilo que é gerado a partir do consumo, mas também a indústria, os fabricantes e o comércio têm que unir esforços, né, com o poder público e com a sociedade para que isso ocorra. Hoje, o trabalho que nós desenvolvemos enquanto poder público municipal, no sentido de orientar a redução da geração de lixo, é com o serviço de assessoria socioambiental, com ações educativas que nós temos junto às escolas, junto às entidades associativas e comunitárias, né? E também o próprio Código Municipal, em consonância com a legislação federal, o Código Municipal de Limpeza Urbana, traz no seu escopo essa orientação para que as pessoas não ampliem a geração do seu lixo. Menos lixo gerado é também uma preservação clara ao ambiente, e o serviço que nós prestamos acaba também sendo favorecido. Olha, às vezes a gente fica pensando, mas como é que vai se produzir menos lixo se cada vez é mais gente, não é? E de repente as pessoas consumindo mais. Acontece o seguinte, existe aquilo que se chama de consumo consciente. As pessoas, e eu conheci muitos locais que realmente já têm esse tipo de política, as pessoas devem colocar, por exemplo, no prato aquilo que elas vão consumir. Normalmente, ou pelo menos em grande parte da nossa população, as pessoas colocam no prato muito além daquilo que elas vão consumir. Então sobra, né, existem aquelas sobras todas. Aquilo tudo faz com que o lixo vá crescendo. Existe também uma política de se utilizar muito mais embalagens do que aquilo que se deveria utilizar. Então, eu acredito que estas orientações, André, que deveriam, vamos dizer assim, ser passadas. É um aprendizado que as pessoas vão fazendo ao longo do tempo para que algum dia nós possamos realmente produzir menos lixo, sem, é claro, piorar a nossa qualidade de vida, mas melhorar a nossa qualidade de vida. Exatamente. O consumo consciente é o caminho, né, para que a gente possa ver realizada essa redução. Por outro lado, muitas vezes as pessoas entendem que a coleta deva ser todo dia, os espaços e os serviços para coletar lixo devam ser todos os dias. Vou dar um exemplo de um país que é considerado a referência mundial no gerenciamento de resíduos, né, que é a Alemanha. Lá, mediante um cadastramento que é feito pela população, em diversas cidades alemãs, a coleta seletiva do lixo seco, ela acontece de 15 em 15 dias. De 15 em 15. Porque se estimulou um trabalho de conscientização e orientação para a geração ser diminuída, e as pessoas têm a consciência de que devem reter, naquele período, só 2 vezes no mês, então, é recolhido pelo poder público o lixo seletivo e ainda remunerado esse serviço com uma tarifa individualizada, como hoje é aqui o serviço de saneamento. A taxa que é cobrada do serviço do DEMAI, por exemplo, tem uma tarifa individualizada. Na Alemanha, lá, a tarifa individualizada também é sobre o lixo que é coletado por cada residência. Cada residência. Né? Esse negócio assim de se consumir, de se colocar no prato muito mais do que o que vai se consumir, eu sei de uma empresa que nós tivemos aqui em Guaíba, que nós temos aqui em Guaíba, que, na verdade, ela oferecia alimentação para os seus funcionários, que eram muitos. E eles fizeram um trato com os funcionários que só colocariam no prato aquilo que eles iriam comer. Quem colocasse a mais iria pagar por aquilo que colocasse a mais. É uma taxa de desperdício, né? Teve, na verdade, eles uma economia, eles tiveram na época uma economia de 20%. Sabe, 20% foi a economia para ver a quantidade de alimento que se coloca fora. Não é? Se apenas numa empresa acontece isso, imagine em todas as casas, não é, de uma cidade ou de nosso país, o que tem de excesso, não é? E esse excesso vai para o lixo e, infelizmente, sobrecarrega trabalho, como é o caso aqui, por exemplo, do nosso DMLU. Mas eu sei que o faz aquele trabalho de limpeza do dilúvio
com muita constância. Pelo menos a prefeitura faz esse trabalho de limpeza do DMLU com uma constância muito grande. Mas acaba de limpar e o outro trecho do arroio está sujo de novo. O que está faltando, André? Está faltando uma fiscalização mais efetiva? O que precisa ser feito para que nós possamos ter o arroio dilúvio mantido limpo? O arroio dilúvio, 2 órgãos municipais são responsáveis pelo processo de conservação. O DEP, que é o Departamento de Esgotos Pluviais, que faz a dragagem, aquele resíduo que está, o lodo, né, que está imerso, e o DMLU faz o recolhimento do lixo que se acumula na superfície, que é o lixo descartado de maneira irregular, né, na extensão do arroio. Nós modificamos o formato de limpeza do arroio dilúvio, naquilo que compete ao DMLU em 2013. Há poucos dias retomamos uma nova ação de limpeza, toda a extensão da Avenida Ipiranga. Verificamos de 2013 para 2014 uma redução em 80 toneladas daquilo que foi retirado na primeira ação mais intensiva, que nós utilizamos 2 barcos e 2 caminhões de apoio, uma equipe de 25 garis especializados, com os uniformes adequados, né? E temos uma expectativa também que, ao término dessa ação que está em curso de limpeza do dilúvio, agora chegando até o final da Avenida Ipiranga, nós vamos ter uma nova redução, porque, além da limpeza que nós fizemos anteriormente, há também um crescimento no nível de consciência das pessoas que o arroio dilúvio, até também em função de outras ações, como o Programa Integrado Socioambiental, que vai ampliar o percentual de tratamento do esgoto em Porto Alegre, hoje em 22%, o PISA deve ampliar para 78% e deve tornar balneável também alguns trechos do Guaíba. Nós também temos que ter uma responsabilidade sobre o arroio. Há um nível de poluição que não só a limpeza da superfície vai resolver. Há uma poluição ali também de esgoto cloacal que se escoa para lá, mas isso, com o tempo e na medida em que nós poluirmos menos, né, o ser humano, vai contribuir decisivamente para favorecer projetos futuros. Falta fiscal, você gostaria de ter mais fiscal? Nós temos hoje, só os fiscais do DMLU naturalmente não dão conta, né, de coibir o descarte irregular. Nós tivemos, em fevereiro do ano passado, uma ordem de serviço assinada pelo prefeito Fortunati, que permite aos demais órgãos da administração, como a EPTC, a SMIC, a própria SMAN, que possuem serviços de fiscalização, que também possam instruir autos para instruir denúncias e autos de infração aplicando o Código de Limpeza Urbana. Então, a aplicação da Lei Complementar 728 de 2014, o novo Código de Limpeza Urbana, ela é prerrogativa dos fiscais, hoje 33 que atuam no DMLU, mas também pode ser utilizada pelos outros fiscais do município, inclusive da própria vigilância sanitária, que é uma área afim, muitas vezes, com o DMLU, para que seja coibida essa prática. Maravilha. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Curitiba, o rio, ele era muito sujo, mas sujo demais. O que aconteceu? De tanta sujeira, os pescadores eles tinham dificuldade para poder pegar peixe e estavam realmente numa dificuldade imensa. O governo tinha que subsidiar esses pescadores, porque não podia deixar morrer de fome. O que fez o governo? Na época, o Jaime Lerner, né, que era, na verdade, o prefeito em Curitiba, ele pagou pelo lixo, mais ou menos o que está sendo feito agora aqui na prefeitura, só que diferente. Ele pagava pelo lixo que as pessoas tirassem do rio. Olha, em pouco tempo, o rio ficou limpo e começou a dar peixe novamente para que os pescadores pudessem sobreviver. Eu vou perguntar para o André, esse trabalho que está sendo feito aqui em Porto Alegre de limpeza do Guaíba, se realmente ele pretende ampliar esse trabalho, se existe algum projeto nesse sentido, depois do intervalo comercial.
programa Comando da Cidade, agora último bloco. Estamos aqui diretamente da sede da ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social, aqui Borges de Medeiros 410, terceiro andar. Venha conhecer a ANAPS para ver o trabalho excelente que o pessoal daqui faz em benefício, principalmente daqueles que já têm uma certa idade. Essa certa idade, 50, 60, 70, 80, né? Mas as pessoas vêm aqui e elas têm realmente uma vida melhor. Borges 410, terceiro andar, ANAPS, Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social. E também, se você está aí com problema de dente, vai lá na Belo Dente. Regina Fernandes, tudo bom, Regina? Regina, como é que as pessoas chegam lá na Belo Dente? Para chegar na Belo Dente, nós estamos localizados ali na Avenida Bento Gonçalves, número 2063. Temos o nosso telefone também, pode ligar e fazer o agendamento. Lá na Belo Dente? É o 3024-8915. Temos também o 3093-2054. Se ela liga e já faz o pré-agendamento, logo que chegar, já com certeza é atendido. Não fique esperando, não é? Não fique Porque esperando. Você vai ver que tem um monte de gente quando você vai lá na Belo Dente, sempre que a gente chega na sala de espera ali, com certeza. Um monte de gente, né? Mas... E se for sem avisar também, vai ser atendido. O único inconveniente, às vezes, é ficar aguardando um pouquinho mais, né? Mas nós atendemos com certeza. O que você está achando? Está sendo bem informada pelo nosso convidado de hoje, o nosso amigo André Caruso? Olha, Luiz, como é que eu poderia te dizer assim, ó? Algumas coisas eu concordo, é que eu já tenho um trabalho mais voltado, como eu te digo, eu acho que tudo parte da educação. Então, é claro, se nós formos comparar a Alemanha, país de primeiro mundo, uma educação, exemplo, com o nosso Brasil, tudo bate na educação. Aquele povo que realmente precisa, porque tem aquela coisa assim, ó, aonde eu vou colocar o meu resíduo do lixo, o meu colchão, se eu não tenho um apoio? É claro que eles vão procurar as margens do rio ou lugares que não devem, né? Olha só, é claro que a tua colocação, antes do André dar a resposta, ela tem nexo, porque, afinal de contas, você vê que eles vão colocar mais containers em outras regiões da cidade. Não teriam tantos problemas, nem tantos fiscais, nem tantas multas, resolveria. Em compensação, lá no teu Partenon, e no meu também, né? E lá na Glória, onde eu moro, nada. Sabe, não tem. Então as pessoas têm dificuldade realmente de colocar o lixo, né? Aonde eu vou colocar esse lixo, né? E acabo colocando lá na esquina. Na verdade, eu não de modo algum quis fazer nenhum comparativo em nível educacional entre Brasil e Alemanha. Eu apenas fiz um paralelo de um bom exemplo, obviamente, de um país da União Europeia, né? Uma terceira potência do mundo, mas jamais querendo comparar com a nossa situação aqui. Uma questão também... E a gente deve aprender com esses países mais avançados. São bons exemplos, né, a serem seguidos, no mínimo, servir de inspiração. Né? Com relação às opções não faltam. Né? São dos 7 dias na semana, à exceção dos domingos, 6 dias temos coletas em Porto Alegre, seja a domiciliar ou a seletiva. Esses materiais que as coletas regulares não transportam, existem programas voltados para as comunidades de baixa renda, como o exemplo que dei anteriormente do Bota Fora. Existem também as ações pontuais que são desenvolvidas naquelas comunidades que procuram pelo DMLU soluções, né? E a questão da limpeza da cidade é uma tarefa a ser compartilhada. O poder público, de um lado, cumprindo com o seu papel, né, investindo nisso, e a população, de outro, respondendo na mesma medida. Eu asseguro, né, para os telespectadores, para vocês aqui, que nenhuma desse lixo que se acumula irregularmente numa via pública, numa área verde, numa praça ou num parque, foi o poder público que colocou lá. Pelo contrário, o poder público tem que dar resposta, coletar, né, mas sem abrir mão do processo de educação e orientação da população, para que ela busque os meios que são adequados, sejam eles disponíveis, gratuitos, ou para aquelas áreas que têm um poder aquisitivo maior, que também podem arcar com um serviço adicional. Nós nunca devemos abrir mão desse processo de educação. As multas, muito mais do que a arrecadação em favor dos cofres públicos, elas têm um efeito pedagógico.
né? O horizonte de que o cidadão pode ser multado por aquela prática e pode até ser multado em dobro se reincidir no descarte regular de lixo, produz também um efeito educativo. Não só a aplicação da multa, mas a existência de uma lei que faça previsão a essas sanções. André, eu me lembro que durante um tempo, inclusive era diretor do DMLU o Vieira da Cunha. E ele inventou, ou pelo menos alguém inventou, a área de marketing inventou o Urbano Limpeza. Era um personagem. Era um personagem. Isso. Esse Urbano Limpeza saiu de cena, porque ele não é mais necessário. Você não acha que nós precisamos de mais campanhas para conscientizar? Ele, naquele momento histórico, cumpriu um papel importante. Hoje nós temos outros meios, não só os meios digitais, né, que são as redes sociais, o próprio site do DMLU. Nós temos um ônibus hoje de educação ambiental, totalmente equipado, montado, que circula nessas ações de educação socioambiental por diferentes pontos, né? Um ônibus que dá todo o caminho que é feito do lixo, desde a geração, a coleta, ao destino final, ao aterro sanitário, à reciclagem, quando for o caso. E também temos, dentro do próprio DMLU, um túnel de sensibilização, que é uma atividade semelhante àquela que contempla o ônibus, que é itinerante, o túnel de sensibilização que também percorre todo o caminho do lixo e que estimula, né, aquilo que nós conversávamos antes, que é a redução da geração por parte do cidadão. Vamos para o Guaíba agora. Pode fazer pergunta, Regina, em outras áreas, mas... Deixa as perguntas. Então vamos lá para o Guaíba. Nós vamos gerar um outro, vamos levar a nossa entrevista por um outro lado, que depois, deixa para depois. Não, mas olha só, pode fazer as perguntas que eu tenho certeza absoluta que o André não vai... Então, se ele me permite, André, que volto a te dizer uma coisa assim, ó, lá no DMLU, eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que só vamos esquecer o resto das secretarias e dos órgãos, vamos dizer só o lixo. Eu tenho certeza que se houver um trabalho de educação, não lá na Auxiliadora, nem na Bela Vista, nem em bairros que tem nos bairros que realmente tem que se concentra o maior número de pessoas que infelizmente não tem a mesma condição que nós tivemos em termos financeiros e automaticamente em todos os outros, pode ter certeza que tu vais ter menos lixo arrecadado, nós vamos ter menos Guaíba poluído, nós vamos ter assim, um resultado, talvez até se aproximando, quem sabe um dia, da nossa Alemanha. Eu tenho certeza absoluta, porque a minha vida, assim, André, eu luto e eu quero trabalhar para esse povo que realmente precisa. Tu é um vereador, quem sou eu para te falar? Mas eu acho que há essa... Mas eu concordo contigo e eu citei aqui 3 iniciativas que vão bem ao encontro daquilo que tu está falando, né? O Troca Solidária, que atua nas comunidades mais necessitadas, ele não é a simples troca de um volume de lixo por alimento. Ele tem no escopo o trabalho da orientação, da educação, para essas comunidades. O Bota Fora também não é só simplesmente uma informação prévia para que as pessoas botem para fora e o caminhão recolha. Também, na divulgação de que vai existir o Bota Fora, é feita uma educação para que elas sejam orientadas a não descartar no espaço público, para que elas saibam qual tipo de lixo a coleta regular vai levar, né? Então, eu te diria que as iniciativas de maior vulto, aquelas e a própria lei, o Código de Limpeza Urbana prevê que 20% daquilo que for arrecadado com as multas tem de ser investido em processos de educação socioambiental nas comunidades de baixa renda. Isso é o conteúdo da lei. Então, eu te diria que essas ações de maior vulto, as que atingem o maior número de pessoas de parte do DMLU, são voltadas para as comunidades de baixa renda. Aí, a questão dos contêineres, o critério que foi estabelecido lá em 2011 é o do plano diretor. André, rapidinho, porque o meu tempo está se esvaindo e eu queria que você falasse sobre a limpeza do Guaíba, porque lá em Curitiba, eu citei Curitiba porque o Jaime Lerner fez um trabalho excelente lá em Curitiba e eu vi que aquilo que acontecia aqui no Guaíba, pelo menos parecia um pouco com aquilo que o Jaime Lerner fez lá.
Você pretende ampliar essas ações? Nós fizemos no último dia 21 de março um mutirão de limpeza na orla do Guaíba, na Zona Sul, que foi do bairro Ipanema até o Guarujá. Foram recolhidas 15 toneladas de resíduos. E esse mutirão de limpeza foi importante, que ele buscou e teve a participação de muitos voluntários, cidadãos que participaram, não só dos bairros Ipanema e Guarujá, mas de comunidades próximas, como a Coab Cavalhada, participou, Chapéu do Sol, gente de outras áreas vieram, né, e participaram. Nós temos a intenção de continuarmos com esses mutirões, né, porque ao final ele produz um aspecto positivo, que vai também na linha educativa. As pessoas vão ver, bom, se um mutirão que voluntários, o DMLU, autoridades participaram e se recolheu 15 toneladas, bom, então é preciso que a gente tenha um cuidado maior sobre isso. Sim, olha só, o que vocês fazem, por exemplo, na troca solidária dentro das comunidades, não daria para ser feito também com relação ao Guaíba? É uma ideia importante, podemos fazer algo nesse sentido. O mutirão, que foi realizado recentemente, ele abriu a programação da Semana de Porto Alegre. Sim. Né? E nós temos outras iniciativas semelhantes desenvolvidas em outras áreas da cidade, mas essa é uma ideia importante que saiu do programa aqui. Olha, muito obrigado você pela tua presença aqui, André. Eu sei que você enfrenta realmente uma área que é muito difícil, não apenas aqui na nossa cidade, mas em qualquer cidade do mundo. E você está se saindo bem. É claro que faltam recursos, né, para que se amplie determinados programas, como é o caso, por exemplo, dos containers. Seria bom que nós tivéssemos por toda a cidade, não é? É verdade. Pelo menos uma vez por semana, nesses lugares onde o povo realmente precisa. É que esses containers têm que ser fixos, Regina. Quando são colocados, não, eles têm que ser fixos. Deixa o container, uma vez por semana a prefeitura remove. Eu acho que seria por aí o início da mudança. Poderia, quem sabe. Quem sabe. André? Não, primeiro, por fim, né, mais uma vez agradecer aqui a oportunidade. Eu acho que essa troca de ideias com convergências, divergências, né, ela é importante para que se busque resultados. Né? Eu acho que com certeza. O fim é a promoção do bem comum sempre que nós queremos. Né? Com certeza. Regina, olha, muito obrigado você mais uma vez aqui. E essa parceria da Belo Dente aqui com o nosso programa Comando da Cidade. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui contigo, né? E sempre que precisar, estamos lá à disposição. Maravilha, gente. Olha, muito obrigado vocês mais uma vez. O programa Comando da Cidade, ele vai ao ar todas as sextas-feiras, às 7 horas da noite, na TV Poa, canal 6. Daqui a pouquinho, olha, vocês vão ter notícias ótimas, porque tudo vai ser ampliado por aqui. E aí, nós vamos realmente poder falar para ainda mais gente a respeito daquilo que acontece na nossa Porto Alegre. Comando da Cidade, olha, gente, até o próximo programa, se Deus quiser.